Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Assim como combinado, nós iremos fazer uma revisão daqueles conteúdos que já vínhamos estudando, tanto aqueles que já estudamos na escola, quanto aqueles que foram enviados no início da pandemia e durante a pandemia, tá? Começaremos com ecologia e vamos prosseguir para que possamos conhecer o conceito de ecologia. Aqui nós temos, resumidamente, descrito da seguinte forma, que na ecologia estudamos as relações entre os seres vivos. Como assim entre os seres vivos? Entre eles mesmos, como eles vivem, tá? E entre eles e o meio ambiente, tá? Então, na ecologia nós estudamos os seres vivos em geral, estudamos a relação entre eles e estudamos também a relação entre eles e o meio ambiente em que eles vivem, tá? Quando eu me refiro ao estudo da relação entre eles e ao meio ambiente, eu quero dizer o seguinte, como é o ambiente em que eles vivem, o que eles desempenham, qual a função deles naquele meio ambiente, tá? Me refiro desta forma. Aqui também nós estudaremos as interferências que os humanos causam no ecossistema desses seres vivos. Essas interferências podem muitas vezes prejudicar, matar esses seres vivos e podem causar benefícios, tá? Então, quando eu falo interferência humana, eu falo não só de prejuízos, eu falo também de benefícios, ok? Veremos também, agora entrando na parte de malefícios, que vem lá das interferências humanas, nós estudaremos o desequilíbrio ecológico. Quando eu me refiro ao desequilíbrio ecológico, eu estou querendo dizer um desequilíbrio no meio ambiente, umas mudanças causadas no meio ambiente. E essas mudanças, por causar desequilíbrio, causam malefício, tá? Essas modificações vão interferir no ecossistema daquele ser vivo, tá? E dessa forma pode causar morte, pode causar diversos outros malefícios para aqueles mesmos seres vivos. Aqui também nós iremos conhecer diversos ecossistemas e o slide passou e ficou um tema para trás que é extremamente importante, que são procedimentos racionais. Quando eu falo procedimentos racionais, eu me refiro a procedimentos corretos, a procedimentos que você pensa não só em você, mas pensa também naquele meio onde você está manipulando, onde você está modificando, tá? Então, na ecologia, pelo fato de estudarmos os seres vivos, as relações entre eles e o meio ambiente, nós conseguimos tomar medidas racionais para que não prejudiquemos aquele meio, muito menos aqueles animais que vivem ali, tá? Pulando agora de slide, vendo esse que está na tela, níveis de organização dos seres vivos. Nós sabemos, ou talvez sejam desconhecidos para muitos, existem organismos unicelulares e multicelulares. Unicelulares são organismos que têm apenas uma célula, e multicelulares são organismos formados por várias células, ok? Células é um conteúdo novo para vocês, que ainda será estudado. Talvez alguns lembrem lá do ensino fundamental sobre o estudo das células, mas talvez muitos não lembram, certo? Existem células procariontes e existem células eucariontes, tá? As duas são diferentes, cada uma possui uma formação, cada uma tem algumas organelas que outras não têm. Isso nós estudaremos mais para frente, mas tenham em mente que organismos unicelulares são formados por apenas uma célula e organismos multicelulares são formados por mais de uma célula, tá? Que células são essas?
procariontes ou eucariontes, ok? Aqui nos níveis de organização dos seres vivos, nós estudamos a formação desses seres vivos. Os seres vivos, até então, os estudos cientistas sobre a formação desses seres vivos falam para a gente que os organismos são formados por células, tecidos, órgãos e sistemas, tá? Células, que vocês verão mais para frente sobre teoria celular, é aquela unidade que forma todos os seres vivos. Essa é a afirmação, tá? E aqueles seres vivos são formados também de tecidos, de órgãos e sistemas. Sabemos que sistemas são um conjunto de órgãos. Como assim? Vamos pegar nós como exemplo. Nós temos o nosso sistema urinário. O que forma esse sistema urinário? Bexiga, rins, uretres. Não é assim que funciona? Então, cada componente é responsável por formar um sistema. Como assim? Cada órgão se junta para formar um sistema e realizar apenas uma função, tá? Como eu disse para vocês, estudaremos mais a fundo a teoria celular, mais para frente um pouquinho, tá? Então, não se preocupem com células eucariontes e procariontes, não agora, ok? Aqui nós temos alguns conceitos, né, de tecidos, de órgãos, sistemas e moléculas. Também não é preocupação para a gente agora. Por quê? Porque é apenas uma introdução. Nós estamos vendo uma introdução para que mais para frente a gente aprofunde. Então, teremos uma aula sobre teoria celular, teremos outra aula sobre os sistemas dos seres vivos, que inclui órgãos, sistemas, tecidos, etc. Ok? Mas, caso tenham curiosidade, aqui vem informando o conceito de cada um deles, ok? Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de moléculas. Conjunto de átomos. É o que vocês estão vendo agora em química, não é? Então, como a gente ainda está estudando átomos, ainda veremos modelos atômicos, ainda veremos sobre a junção desses átomos. Por isso, o estudo de moléculas agora não seria tão importante, porque precisa de alguns conceitos básicos para que vocês entendam por completo, ok? Então, resumidamente, ok. Os níveis que englobam os seres vivos, tá? Existem alguns níveis, e esses níveis são população, comunidade, ecossistema e então biosfera, ou seja, a biosfera seria um conjunto de todos esses, de população, comunidade e ecossistema. Tudo isso está na biosfera. Passando um pouquinho para frente, caso tenham dúvida, só chamar no Classroom. O estudo da ecologia se torna importante principalmente porque a gente consegue reconhecer alguns fatores do meio ambiente ou alguns fatores relacionados ao animal e reconhece também a importância deles para o conhecimento nosso. Peguei aqui, por exemplo, o porco, ou suíno, né, como vocês quiserem chamá-lo. A partir de então, a partir do estudo da ecologia, a gente consegue identificar que ele é um mamífero, a gente consegue identificar o tipo de alimentação, a gente consegue identificar o sistema de reprodução, a gente reconhece também, a gente percebe, a gente estuda a interação desse animal com o meio em que ele vive, qual a importância do meio ambiente para este animal, qual o comportamento deste animal no ser vivo e por que ele desempenha determinado comportamento. E além disso, a gente vê também, estuda também o sistema desse ser vivo. Por que ele pode comer, por exemplo, alguns alimentos, mas não pode comer outros? O que isso causa no seu sistema? O que isso interfere? O que isso traz de bom ou de ruim? Tá? Então, o estudo da ecologia abrange esses fatores. Porém, aqui, por exemplo, no mamífero, a gente vê
no reino animal, tá? Abrange esses fatores, porém, são estudados separadamente. Aqui, por exemplo, em reprodução e nos sistemas, são conteúdos separados, porém, abrange na ecologia, ok? Existem alguns conceitos importantes que é necessária a compreensão para que seja compreendido o conteúdo por completo. Durante o estudo, durante a leitura do material, acredito que vocês encontraram esses temas, essas palavras, e muitas vezes no texto não são colocados os conceitos. Então, veremos agora alguns conceitos importantes para a compreensão de todo o conteúdo. O primeiro conceito aqui é biosfera. Aqui nós temos biosfera terrestre, mas a biosfera terrestre, ou aquática, ou aérea, a biosfera em geral, ela é um conjunto de todos os ecossistemas, ok? E logo abaixo a gente tem o conceito de ecossistema, que é um conjunto formado pela comunidade, ok? E essa comunidade, por ser formada de seres vivos, são conhecidas também como fatores bióticos. Vocês verão mais à frente, porém vou ressaltar aqui agora que fatores bióticos são os seres vivos, tá? Na ecologia, os seres vivos são classificados como fatores bióticos, ok? E os fatores abióticos são aqueles que podem ser físicos, podem ser químicos ou geológicos. Como assim? A água, o ar, o solo, a luz, substâncias químicas, tudo isso que está presente no nosso meio, que não são seres vivos, são considerados fatores abióticos, ok? Logo aqui nós temos o conceito de comunidade, que é um conjunto de populações, tá, que habitam na mesma área. Uma diferença aqui para vocês, que é muito importante. Comunidade, olha aqui, conjunto de populações, tá? Então, comunidade é aquele ambiente que vivem diversos animais, de diversas espécies. Resumindo, comunidade é um ambiente que vive diversos animais e de diversas espécies, ok? E população já é o contrário, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, beleza? Qual a diferença, então, de comunidade e de população? Comunidade é um conjunto de populações. Olha aqui, conjunto de populações. E população é um conjunto de indivíduos, tá? Então, população é, por exemplo, um ambiente que vive só uma espécie de animal, ok? Vou deixar sublinhado aqui. Sublinhado, população, um conjunto de indivíduos. Organismo é um indivíduo formado pelo conjunto de sistemas. Logo abaixo a gente tem escrito que sistema é um conjunto de órgãos que realizam determinada função, tá? E vai um conceito complementando o outro. Órgãos são estruturas formadas por um conjunto de tecidos que realizam ou exercem determinada função no organismo desse animal, desse ser vivo, tá? E tecido, conjunto formado por células, como eu disse anteriormente, a teoria celular ainda será estudada por vocês. Logo abaixo tem o conceito de célula, que é uma unidade de forma e função que constitui os seres vivos, tá? E moléculas são substâncias que você já vem estudando em química, não é isso? Então, o que é importante aqui nesses conceitos? É importante que vocês compreendam
tenham anotado em caderno para que vocês consigam entender o conteúdo por completo na hora dos estudos, ok? Assim como eu disse anteriormente, aqui eu tenho mais detalhado os componentes abióticos e os componentes bióticos. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos de componentes abióticos, tá? Gosto de chamar os componentes abióticos, sendo bióticos aqueles seres vivos, aqueles que têm vida. Gosto de chamar os componentes abióticos daqueles que não possuem vida, tá? Aqui, então, detalhei para vocês alguns componentes abióticos que são classificados como físicos, químicos e geológicos. Físicos, coloquei exemplos de radiação solar, temperatura, luz, umidade, vento, tudo isso são considerados para mim, são classificados por mim como aqueles que não têm vida. Gosto de chamar assim para facilitar. Químicos, por exemplo, os gases que existem em nosso meio, como o gás oxigênio, gás carbônico, a água no estado gasoso, são essas substâncias químicas, aquelas presentes no solo, os nutrientes essenciais para a sobrevivência das plantas, e também o solo, que está aqui classificado como geológico. Todos esses podem ser considerados e são considerados como componentes abióticos, ok? Componentes bióticos, logo, são aqueles seres vivos, são aqueles que possuem vida, animais, plantas, bactérias, fungos, etc. Tá? Para facilitar aí na hora da classificação, usem esse termo que eu falei para vocês, os que têm vida, que são os bióticos, e aqueles que não têm vida. Mas na hora de transcrever, na hora de responder uma questão, coloque mais contextualizado, coloque mais formal, digamos assim. E comunidade, que é conhecida também como biocenose ou conhecida também como biota, vocês podem encontrar esses três termos, essas três palavras, e todas têm o mesmo significado, que é o conjunto de populações de diferentes espécies, tá? Ficou claro? É bem simples de associar e é bem simples também de relacionar isso daí com o meio em que vivemos. Logo, aqui nós temos um resumo de tudo que a gente viu até então, tirando os conceitos. Aqui nós temos o nosso ecossistema. Esse ecossistema é formado por seres vivos, que são os componentes bióticos, certo? Temos também os fatores físicos, que são os componentes abióticos, ok? E temos os fatores químicos, que são os componentes abióticos também. Seres vivos, tem a classificação geral, todos os seres vivos que vocês conhecem são classificados como bióticos. Os fatores físicos que eu falei anteriormente, temperatura, umidade, raios solares, tudo isso é classificado. E fatores químicos são os nutrientes do solo, são os gases presentes no nosso planeta, tudo isso é considerado fatores químicos. Mais detalhado, aqui nós temos os componentes abióticos. Coloquei aqui para vocês um grande exemplo, que é a radiação solar. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque a radiação solar é extremamente responsável pelo processo da fotossíntese, tá? O que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo que a planta realiza para obter sua fonte de energia, que é a glicose, tá? Ou seja, o processo da fotossíntese, ele é realizado somente por aqueles que têm essa função de realizar a fotossíntese. Esses animais que realizam a fotossíntese são chamados seres clorofilados. Por que são chamados assim? Porque eles têm na sua célula uma organela chamada cloroplasto. É essa organela que é responsável pelo processo da fotossíntese.
Calma, eu falei sobre célula, falei sobre organela. Tudo isso para que vocês consigam compreender os seres clorofilados. Mas não precisa preocupar tanto assim agora, tá? Eu quero que vocês entendam que seres clorofilados são seres que realizam a fotossíntese. Por quê? Porque eles possuem célula eucarionte vegetal, tá? E nessa célula eucarionte vegetal tem uma organela chamada cloroplasto. É essa organela que vai realizar todo o processo da fotossíntese, ok? Tenham isso anotado e não precisam se preocupar tanto para compreender profundamente tudo isso que eu falei agora. Vocês só precisam, então, saber o que são seres clorofilados. Anotem aí o que eu disse para que tudo fique esclarecido, ok? O que acontece no nosso processo da fotossíntese? Temos aqui a imagem, tá? Olha só, a planta, ela absorve a água pela raiz. Toda aquela água presente no solo, a planta absorve pela raiz e encaminha para as células que estão distribuídas por toda a planta, ok? Além da água que existe no solo e que vai ser encaminhada para a célula, a planta também pega do nosso ambiente o gás carbônico, ok? Olha aqui o gás carbônico. Vou desenhar. Aqui está o nosso gás carbônico. A planta ela vai pegar todo esse gás carbônico que está no nosso meio e vai transformar ele. Vamos acompanhar essa transformação. Aqui está nosso gás carbônico e aqui está a nossa água que foi absorvida pelas raízes. Acompanhe aqui comigo. H2O é a nossa água. Ela está sendo absorvida pela raiz. Mais o gás carbônico que está no nosso ar. Tudo isso a planta pegou para ela, ok? Na planta, nas células da planta, ela vai transformar essa água absorvida e vai transformar também esse gás captado do ar atmosférico. Vai transformar tudo isso em gás oxigênio e vai transformar também em água e também em glicose. Olha aqui. Irá transformar em gás oxigênio, irá transformar em água e irá transformar em glicose. Esse gás oxigênio e essa água, todos são liberados no estado gasoso. E a glicose, que é produzida pela planta, que é essa molécula enorme aqui, essa substância enorme, tudo isso aqui a planta vai utilizar dentro da célula para obter sua energia e então crescer e desenvolver. Ok? É complicado? Um pouquinho. E é o que vocês estão vendo bem resumido esse processo, porque tem muito mais detalhes que vocês estudarão. O que é tão especial no processo da fotossíntese? Primeiro que ela pega a energia luminosa, a energia solar, e transforma tudo isso em energia química. Quando eu falo química, eu me refiro a ela pegar toda a energia luminosa e transformar em um alimento para ela mesma, tá? Quando vocês começarem a estudar todo o processo mais detalhado, vocês entenderão essa energia química, que é onde aborda a química detalhadamente lá dentro da célula, ok? Resumidamente, o processo da fotossíntese é realizado por seres clorofilados, ou seja, é realizado por seres que possuem célula eucarionte vegetal, tá? Por
que, Cauane? Porque dentro da célula eucarionte vegetal nós temos uma organela que chama cloroplasto. Por isso vem de clorofilados, tá? Aqui no processo da fotossíntese, ela irá produzir tanto a glicose para ela mesma, para ela se desenvolver, quanto gás oxigênio, que é extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos. Ficou claro aqui o processo da fotossíntese? Na última aula, que foi ainda na escola, alguns alunos tiveram muita dificuldade em compreender o processo da fotossíntese. Mas o que vocês precisam ter em mente? Que a planta, ela absorve toda a água presente no solo e absorve também o gás carbônico presente na atmosfera. Transforma tudo isso dentro da célula, tá? Que é a célula eucarionte vegetal. Ela transforma tudo isso dentro das células, dentro das suas células, das células da planta, e produz gás oxigênio, tá? Libera esse gás oxigênio para o ar. Olha aqui, liberando o gás oxigênio para o ar. Libera também para o ar a água, porém no seu estado gasoso, tá? Ou seja, aquela água que ela capta do solo, ela libera para o ar em estado gasoso, ok? E também produz a sua glicose, C6H12O6, que é a sua fonte de energia, ok? Falando um pouco sobre os componentes bióticos, sabemos que os componentes bióticos são todos os seres vivos que existem no ecossistema, que existem na biosfera, ok? E esses organismos, eles são classificados como organismos autótrofos e também como organismos heterótrofos, certo? Os organismos autótrofos são aqueles seres fotossintetizantes, tá? São aqueles seres que realizam o processo da fotossíntese, que pegam ali a radiação solar, pegam ali a água da terra, a água do solo e pegam também o gás carbônico da atmosfera e transforma tudo isso em sua fonte de energia, que é a glicose. Então, os seres fotossintetizantes, eles precisam apenas disso para produzir o seu alimento. São chamados também como seres independentes. Eles não precisam de nenhum ser vivo para produzir seu alimento. Eles pegam todos aqueles fatores abióticos que tem no seu meio e transformam lá na sua fonte de energia, que é a glicose. Por isso nós chamamos eles de seres independentes, certo? Olha aqui, produzem o seu próprio alimento, como eu acabei de dizer, não precisam de outro ser vivo para produzir seu alimento, ok? E os organismos heterótrofos são os consumidores. Por exemplo, os herbívoros, tá? Que consomem vegetais. O que eles fazem? Eles vão se alimentar de um vegetal. Eles vão precisar de um vegetal para ter sua fonte de energia e então sobreviver. Ainda falando sobre consumidores, existem vários tipos de consumidores. Acompanhem aqui. Existem o consumidor primário, que são aqueles que alimentam de autótrofos, tá? Conhecido como herbívoros. Besouro entram aqui porque alimentam de vegetais, tá? Formigas alimentam de vegetais. O coelho também alimenta de vegetais, pode ser considerado como um herbívoro. A vaca alimenta de vegetais, também é considerado como um herbívoro, tá? Todos aqueles consumidores que se alimentam de
de vegetais são chamados de herbívoros. Por que eu falo vegetal? Porque vegetal é um organismo, é um ser vivo, perdão, conhecido como autótrofo, que são as plantas, ok? Por isso que eu citei vegetais. Consumidor secundário alimentam-se de herbívoros. E quem são os herbívoros? Aqueles que se alimentam de plantas, que são vegetais. Eu coloquei aqui exemplo um sapo, tá? Mas vocês podem imaginar aí qualquer animal que alimentam daqueles que se alimentam de plantas, ok? Consumidor terciário são aqueles, olha só, essa cadeia. Consumidor terciário aqui é classificado, por exemplo, a águia, tá? Coloquei esse exemplo aqui, mas vocês podem ficar à vontade para imaginar. Aqui nós temos a planta que ela é independente, ela mesma vai produzir seu alimento. Por isso, não tem nenhum organismo aqui, não tem nenhum ser vivo aqui anterior a ela. Então, a planta produz seu alimento, ok. Vem o besouro, que precisa de uma fonte de energia e se alimentam da planta. Então, ele é chamado de consumidor primário, certo? Existem animais que precisam de fonte de energia e esses animais se alimentam de besouro. Coloquei aqui o sapo, então ele será classificado aqui como consumidor secundário. Por quê? Porque ele está se alimentando de um herbívoro, que é o besouro, ok? Aqui coloquei esse outro exemplo, que é o exemplo da águia, exemplo de aves, mas vocês podem considerar aí cobras, podem considerar aí qualquer animal, utilizam a imaginação de vocês, desde que vocês estejam corretos, tá? Então, esse daqui será o nosso consumidor terciário. Esse daqui é chamado de cadeia alimentar, vocês verão ainda, tá? Lembrando que essa aula é de introdução, ainda verão outros slides para complementar nossos estudos. Sobre componentes bióticos, temos aqui os nossos decompositores, que são também muito, mas muito importante mesmo. Os decompositores são conhecidos como heterotróficos, tá? Um grande exemplo desses decompositores são as minhocas que vocês utilizaram no processo da compostagem. Qual a função dessas minhocas lá no processo da compostagem? Degradar a matéria orgânica, que são os restos de alimentos que vocês colocaram lá na sua composteira, para produzir o composto orgânico, certo? Os decompositores também fazem parte aqui desse grupo, fungos, bactérias, protozoários, diversos outros animais. E qual a função desses decompositores em nosso meio? Causar equilíbrio ecológico, tá? Porque vocês colocaram as minhocas lá no processo da compostagem. Além de vocês terem colocado para acelerar o processo, vocês colocaram também para elas degradar a matéria orgânica com mais rapidez. Não foi isso que aconteceu? Se vocês não colocassem, o próprio alimento ia gerar bactérias, iam gerar fungos que iam realizar o processo. Só que junto com as minhocas esse processo seria bem mais acelerado. Ou seja, a função dos decompositores é degradar a matéria orgânica e quando eu falo degradar, é transformar essa matéria. No caso da nossa composteira, transformou para um caso benéfico. Não foi isso que aconteceu?